Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora. Hoje nós estamos trazendo o Dr. Michel novamente para falar sobre menopausa. Falou no outro programa sobre o mês, né? A endometriose, março amarelo. E hoje ele veio para a gente novamente falar sobre menopausa. Dr. Michel, boa tarde novamente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu só tenho que agradecer. Tá? Realmente são dois assuntos que preocupam muito as mulheres. A endometriose é aquela preocupação que a mulher nunca vai conseguir engravidar. Isso não é verdade, tá? Ela pode dificultar a mulher engravidar, lógico que uma parte não consegue, tá? E tá lá, explicou muito bem a respeito disso, tá? E agora falar sobre menopausa, que é a fase que a mulher não menstrua mais e passa uma série de preocupações na cabeça dela que a gente precisa tirar alguns mitos. Isso mesmo, doutor, cortando você um pouquinho. Ninguém quer falar que está na menopausa. Parece que ela chegou na menopausa, parece que ela morreu. Não. Porque traz também muito transtorno psicológico e transtorno físico também. Então vamos lá. Então explica mesmo, que acho que é bom esse assunto. A menopausa é uma fase natural da vida de qualquer mulher. Ela nasce, tem a infância, tem a primeira menstruação, que a gente fala que é menarca, tem a fase do menacme, que é a fase reprodutiva da mulher. Em alguns casos tem dificuldade de reproduzir, como a endometriose faz isso, e algumas outras situações. E ela chega na menopausa, que é a última menstruação. Uma fase normal. Tá? O que é menopausa? É a última menstruação da vida da mulher. Por quê? Os ovários, eles começam a deixar de produzir um dos principais hormônios, que é o hormônio estrógeno. Tá? E a pergunta que você vai fazer, já estou me adiantando, qualquer coisa você pode me cortar, quando é que a mulher vai saber que vai entrar na menopausa? É isso que eu ia perguntar. Porque a menopausa, ela é assim. Tem pessoas que menstrua, fica menstruada aos 9 anos, 10 anos, tem isso também. Aí, eu queria falar, quando que se entra na menopausa? É quando começou a menstruação mais nova? Não tem nada a ver. Isso é determinado geneticamente. Não é que a mãe, que é uma coisa individual dela, não é que a mãe entrou mais cedo, mais tarde, ela vai entrar mais cedo, mais tarde, não tem nada a ver. Não. Ela começa a menstruar, tá? Tem os extremos da vida menstrual da mulher, só para contar uma história para você. A gente sabe que quando a mãe leva uma adolescente com o ginecologista, qual que é a queixa principal? Não é da adolescente, é da mãe. É da mãe. Que ela está com irregularidade menstrual. Aí a gente explica que nos primeiros meses, anos, tá, da vida menstrual da mulher, o sistema que controla a menstruação, ele não está maduro. Ela pode ter bagunças menstruais. Pode ter chamada irregularidade menstrual. Menstrua um mês, está 3 meses sem menstruar, no outro mês você chega que ela começa a menstruar regularmente. E quando ela vai entrar na menopausa, acontece a mesma coisa. Mesma coisa, ela menstrua, a maior parte dos médicos é assim. Ela menstrua regularmente e de repente fica 2, 3 meses sem menstruar, no outro mês menstrua muito, no outro mês menstrua pouco, até que chega uma hora que para de vez. Por mais de um ano é menopausa. E acredito que a outra, desculpa, você pode me interromper, porque na verdade eu sou entrevista. Sim, não, pode falar que eu estou... A pergunta é, que idade que a mulher vai entrar na menopausa? Que idade? Olha, aqui no Brasil você percebe que a maior parte das mulheres entra na menopausa volta dos seus 45 aos 50 anos. Tá? Tem uma definição que é a menopausa precoce abaixo dos 40 anos e a menopausa tardia acima dos 55 anos. Então, quando é que você percebe? Vou repetir, tem o padrão clínico e o padrão laboratorial. O padrão clínico é aquela história, aquela mulher dos seus 40, 40 e poucos anos, está menstruando regularmente e depois fala, doutor, já estou com bagunça menstrual estranha. Menstruava todo mês, estou 3 meses sem menstruar, no outro mês desceu muito, no mês desceu pouco, até que chega uma hora que para de vez. Parou de vez, por mais de uma menopausa. Então, para ter, aí é que tá, tem que tomar cuidado. Se ela fica, por exemplo, 2, 3 meses sem menstruar, um exemplo, e ela está tendo relações sexuais frequentes, você tem que descartar, em alguns casos, confirmar a possibilidade de gravidez. Você tem que pedir, você tem que pedir, nesse caso, se ela está 3 meses sem menstruar, um exemplo, você pode até pedir um beta-HCG, ou já pega a dosagem do hormônio FSH. O primeiro hormônio... deixa eu até marcar, beta-HCG é exame para confirmar se ela está ou não grávida. E a dosagem do hormônio FSH
o chamado hormônio folículo estimulante, é que ele vai determinar se a mulher está entrando na menopausa através de parâmetros laboratoriais. Só para dar um dado para você e para quem está nos prestigiando agora, tá? Varia de laboratório para laboratório, mas você vai de 25, 30 miliunidades por ml, que é a medida que o laboratório nos dá. Mas se você tem medida de comprimento que é centímetro, metro, quilômetro, tem essa medida da subida da intensidade da FSH. Acima de 25, 30 unidades por ml, tá? Ela pode até menstruar. Mas eu tenho a chamada reserva ovariana, não ovula mais, não engravida mais. Não engravida mais? Não. Mesmo vindo a menstruação? Ela pode, se o FSH estiver lá em cima, ela não engravida mais. Não engravida mais. Então tem a chamada reserva ovariana, tem os folículos. Eu vou te contar uma história, em termos científicos, mas vou tentar explicar através de uma forma popular. Quando ela começa a menstruar, no início do ciclo menstrual, são formadas várias estruturas ao redor do ovário chamadas de folículos ovarianos. O que seria o folículo? Imagina uma bexiguinha que ela tem uma bolinha lá dentro. Na boa parte das mulheres funciona assim, ela está menstruando regularmente. E todos os folículos que tem lá, somente um deles vai para o meio e ele começa a crescer, crescer, crescer. Quando chega no meio do ciclo, ele está tão grande que ele rompe, ele estoura, libera aquela bolinha que tem lá dentro. Que bolinha essa é o óvulo, que é o período fértil da mulher. Sim. Tá? Quando a FSH está lá em cima, ela não tem esses folículos. Entendeu? Sim, entendi. Agora acontece também que muitas mulheres alcançou a idade de já tardia da menopausa, achou que chegou na menopausa, não tem mais perigo e engravidou naquela época. Então, por isso que é importante você tem que fazer um diagnóstico diferencial. Você tem que, a primeira coisa, tirar uma anamnese, uma história do paciente. Eu estou menstruando há 3 meses, mas você está tendo relações sexuais sem proteção? Tô. Você tem que ou descartar ou confirmar a gravidez, ou descartar ou confirmar uma menopausa. É porque ela está com seus 40, 45 anos, que com certeza absoluta vai entrando na menopausa. É porque depois tem aquele ditado, né, doutor? Ah, veio um temporão. Esse daí eu não veio porque ela estava ovulando. É complicado. Tem um amigo meu, ele é médico. Tá? Ele tem um irmão 12 anos mais velho que ele, um irmão 8 anos, e a mãe achou que estava entrando na menopausa. Faz exame, colocou um ultrassom, isso aqui, até onde eu sei, o médico falou, não é menopausa. Olha aqui, um saquinho estacional com nenenzinho com batimento cardíaco, ele é temporão. Nossa Senhora! Por isso que é importante, você tem que ter certeza absoluta através desse exame aí. E agora, falando da menopausa, que eu sofri muito calorão, embora eu tenha feito esterectomia com 31 anos, doutor? Então, daquele caso que você me contou. Do caso que eu contei. Mas, olha, eu precisei fazer um acompanhamento com hormônio muito tempo, porque era um calor, um desequilíbrio, um negócio tão ruim. E as mulheres, tem mulher que fala, nossa, eu entrei na menopausa, não deu nada. Exatamente, cada caso é um caso. A gente sabe que pelo menos 3 situações estão relacionadas à menopausa. Tá? O que acontece? Como eu falei, os ovários deixam de produzir hormônio, principalmente o hormônio estrógeno. E a falta de produção do hormônio estrógeno pode levar a calores fugazes. Aquela história, você pode estar no maior inverno do mundo, temperatura menos 15, menos 20 graus, estou chutando. Está com cobertor, 3 está morrendo de calor. Isso aí. Nossa, tá morrendo dava de aquele calor, depois eu descobria, dava frio, falei, meu Deus. A vagina fica seca, fica atrófica, diminui de tamanho. O paciente vai ter relação, ela grita. Exatamente. Grita, e aí tem todo um tratamento também para isso. Tem tratamento, exatamente. Tá? E devido à falta de hormônio, começa a faltar cálcio no osso. E faltando cálcio, das duas ou uma. Ou ela está com a mesma massa óssea, que ainda no osso, ou já tem um pequeno desgaste de massa óssea, que é da osteopenia, que muita mulher nessa fase, depois de certo tempo, tem um desgaste muito mais intenso, que é a tal da osteoporose, uma perda de massa óssea muito acentuada. Isso tem, na verdade, 3 níveis de osteoporose: a leve, moderada e acentuada. A acentuada ela perdeu muito osso. E algumas mulheres caem. Caem. Tá? Não é que ela cai em fratura depois, ela fratura primeiro e cai depois. Nesse caso, tem que caminhar o paciente ao colega ortopedista. Quer dizer que para ele avaliar o risco de fratura, é fratura primeiro. Depois que ela cai. Exatamente. Nossa. Então, qualquer fase da vida, Darcy, você tem que se prevenir. Doutor, faz uma pergunta curiosa. A gente então usa o cálcio. Na menopausa, a indicação de cálcio, sim, que eu acho que é maravilhoso. Aí você vai no ginecologista,
não vou citar o nome, ginecologista diz, é bom você parar com esse cálcio, porque vai empedrar o seu, vai criar muito, cristal não, vai empedrar o seu seio. Olha, e pode você precisar fazer uma cirurgia. Mas você vai fazendo um controle também, né? Tá calcificando. Você vai fazendo um controle. Mas veja bem, aquela história, a pergunta tem sempre as chamadas controvérsias da medicina. A pergunta toda mulher, sem exceção, precisa fazer reposição ou não? Se você vai em reuniões, você vai em simpósios, você vai em congresso, hoje em dia, a reposição está relacionada ao quê? Ao quadro clínico. Aquela paciente tem muito calor, muito fogacho, tem muita secura vaginal. Você faz reposição desde que ela não tenha contraindicação. Você tem que fazer, quando ela vai ao consultório, você vê que ela está na menopausa, você tem que fazer uma série de perguntas para ver o seguinte: se ela não tem ou teve antecedência de trombose venosa profunda, tá? Se ela não teve AVC, que é acidente vascular cerebral, se ela não tem uma doença no fígado grave, uma doença no coração grave, se ela sangra, o que você tem que observar também? Se ela sangra, lógico, tem que menopausa 1 ano sem menstruação pelo resto da vida, né? Mas depois de 1 ano ela começou a sangrar bastante, você tem que ficar de olho. Por quê? Você tem que ver como é que está o eco endometrial. É importante, durante os exames que você faz quando ela está na menopausa, observar no ultrassom uma estrutura chamada de eco endometrial. O que é isso? É a espessura do tecido interno do útero, chamado de endométrio. Toda vez, já falamos isso aqui na entrevista a respeito da endometriose, o que é endométrio? O tecido interno do útero, uma vez que ela menstrua, ele manda ele embora. Existe uma medida, a medicina é baseada em estudos, em estatística, só para dar um dado para vocês que estão nos prestigiando. Tá? Vou dar dado em números. O que é normal? Até 5 milímetros é normal esse eco endometrial para a mulher que está na menopausa e não faz uso de hormônio. E até 10 milímetros é normal para a mulher que está na menopausa e faz uso de hormônio. E daí isso é medida do ultrassom, feito por um ultrassonografista obviamente, de excelente qualidade. E todos são. Bom, vamos supor que você fez um ultrassom e deu 15, 20, 30 milímetros, opa, você já não pode fazer reposição hormonal por enquanto. Você tem que fazer uma biópsia desse endométrio. O que dá diagnóstico? É biópsia, exame de imagem da suspeita. Você vai retirar aquela área, você faz uma esteroscopia, você coloca um aparelho chamado esteroscópio, tá, pela vagina, tá, ligado ao monitor, você chama de videoesteroscopia, para fazer uma biópsia desse endométrio e mandar para análise para saber se é uma hiperplasia endometrial. O que é isso? É um aumento benigno do endométrio, para saber se não é um câncer do endométrio. Tem isso também. Veja bem, eu não estou querendo assustar ninguém, mas logicamente vai procurar um médico. Depois de 1 ano, sabendo que a mulher está na menopausa, começa a sangrar bastante, você tem que suspeitar. Depois da menopausa? Depois de 1 ano, passou 1 ano, começou a sangrar bastante. Você tem que investigar se ela está com câncer de endométrio, uma suspeita. Sangrar um pouquinho, pouca coisa na menopausa, tá? Pode ser normal porque tudo atrofia, até a vagina atrofia, diminui. E formam pequenos vasinhos, que esses pequenos vasinhos podem romper um pequeno sangramento, isso é normal. O que não pode acontecer depois de 1 ano, esse sangramento em grande quantidade. Não é esperado, você tem que investigar. Você não pode nem pensar no momento de fazer reposição, não. Outra coisa, que hoje em dia é uma contraindicação de reposição, não? Fumo. A gente precisa explicar o que o fumo causa, né? Não precisa falar. Fumo. Sim. Podemos falar câncer de pulmão, câncer de laringe, fratura do miocárdio, tá? E o fumo, ele leva a trombose. Para quem não sabe o que é trombose, imagina uma correnteza de um rio. O que seria a água de um rio? O sangue que está indo para os tecidos. Chegou a fazer assim como eu também, está chegando sangue até o nosso cérebro. Sim. O cérebro coordena o movimento de todos os tecidos, inclusive do músculo. Você não consegue nem fazer assim e assim. Então vou imaginar que é uma pedra enorme no meio do rio. Se essa pedra, o coágulo, o sangue sobe. Vai impedir que a água de trás vai para frente, que o sangue de trás vai para frente. Quer dizer, os tecidos começam a morrer. Entendi. Quem que causa isso? O fumo. Quem que potencializa isso? Aumenta isso? O hormônio, você faz reposição hormonal. Tem que tomar cuidado. O hormônio também faz isso. Fumo e hormônio não combinam. Aliás, fumo não combina com nada, né? Fumo não combina com nada. Eu conheço gente que está precisando pôr estente na virilha porque está começando a entupir a veia. Então. Por causa do cigarro. Exatamente. Quem tem, se tiver trombose, você está contraindicado fazer terapia de reposição hormonal. Então, eu acho isso aí
É fundamental a gente ficar sabendo, né, de tudo isso na menopausa, porque quantas pessoas sofrem. Eu já ouvi falar de pessoas, nossa, eu entrei na menopausa, depois de um ano começou agora de novo em menstruação. É aquela história, né? Procura um médico, tá? Ele vai examinar, vai orientar, vai ver quais anos pertinentes tem que ser feitos para saber se há necessidade ou não de fazer uma biópsia, né? Uma retirada desse tecido interno do útero para ter o diagnóstico definitivo. Não é porque está sangrando que realmente tem que ficar de olho. Agora, doutor, na época da menopausa, muda também o emocional da mulher? Sim. Muda bastante, dá tristeza, dá calor, não tem vontade de sair, aquilo lá incomoda, ou talvez o emocional dela muda demais. O que acontece nessa fase? Uma boa parte das mulheres assim, tem uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. Uma boa parte das mulheres, uma boa parte delas trabalharam, já estão aposentadas. Uma boa parte já não tem os filhos em casa, que eles casaram. Ela se sente sozinha em casa. Tá? E às vezes o marido está trabalhando também. Então o que é? Veja bem, é aquela história, né? Ficar sem fazer nada, você morre mentalmente e morre fisicamente. Porque você vai ficar em casa, o que você tem a tendência de abrir a geladeira, comer coisa que não é saudável, e você não faz atividade física. Então por isso que naquela menopausa tem que fazer qualquer fase, tem que fazer atividade física, andar pelo menos 1 hora por dia. O que custa andar? Andar não custa nada. Não custa mesmo. Tá? E se possível, sabendo que ela está aposentada, tá? Ler um livro, tá? Ou mais um livro, tá? E fazer atividade beneficente. Nós somos um país carente disso. É verdade. É isso que a Nilza Nakamura acabou de falar, né? Nós somos um país carente, tem tanta gente precisando de auxílio, tá? Ela já está aposentada, sabe? Tá, vai ajudar outras pessoas, ela vai se sentir bem, sabe? Mentalmente, emocionalmente, o coração dela vai crescer, tá? De uma forma, sabe, espiritual, que não se conta aí. Eu sempre ensino para as pessoas que estão à minha volta. Eu me aposentei nova, porque eu comecei a dar aula aos 15 anos na fazenda do meu pai, numa escolinha lá. Aí eu peguei 7 anos de prefeitura. Aí eu aposentei nova e depois vim para São Paulo. Cheguei aqui, encontrei um mundo aberto, comecei a decorar. Botei um escritório de informática. Eu não sabia nem o que era Windows. E botei aquele escritório, chamei competentes para ali, aprendi a vender AutoCAD 2D, 3D, 3D+. Depois fui para decoração, decorei para gente aqui de posição alta. Aí veio então, doutor, eu não tive nem um ano depois da minha aposentadoria de folga. Não tive um ano, falar agora não tem nada para fazer. Eu falo isso, é muito bom você ocupar. Tem que se ocupar. Como você falou bem, a internet hoje em dia é um mar, tá? É um oceano azul. Tá? Você procura, você tem curso na internet, tem como você ajudar as pessoas, tá? E, além disso que a gente falou, vai fazer atividade beneficente, vai fazer atividade física, vai participar de um grupo de mulheres que precisam se ajudar também, sabe? Tem tudo, né? Tem tudo. Tem tudo. Tem que movimentar. Primeira coisa é movimentar a cabeça. Sim, tem. Para tudo, né? Independente se está na menopausa ou não, né? Tem muita mulher que é jovem e também se sente deprimida. Então, doutor, mais um programa cheio de informações, isso eu agradeço bastante. Mais uma vez eu te agradeço. O que eu te falei, né? Você é uma mulher, siga o exemplo da Darcy, né? Vocês que estão na menopausa, depende de estar na menopausa ou não, uma mulher de sucesso. Te agradeço mais uma vez, programa cada vez com mais audiência, Darcy, graças a Deus. E aquela história, né? Qualquer sintoma que você tem, depende de estar na menopausa ou não, procura um médico, procura um especialista, ele vai te orientar, vai te pedir exames. E você que está na menopausa, está se sentindo, sabe, sem motivo para viver, ou procure uma ajuda psicológica, ou procure uma amiga que, sabe, tem um exemplo que ela estava se sentindo assim, fez atividade física. Não fique sozinho. Isso mesmo, exatamente. Então, doutor, espero você lá no Estilo Mulher 2023. Um maior prazer. Você que tem uma... a sua medicina envolve mulheres, então vai ser muito bom a sua presença lá no nosso projeto em defesa da mulher, dia 23 de maio, na Mansão Rasmar. Só para dar o último recado? Pode. Então, a gente falou de reposição hormonal. Reposição hormonal, aquilo que eu falei, não faça sozinho. Tá? Tem a ver com o médico. Procure o médico para ver se tem indicações realmente ou contraindicações. Não faça sozinho reposição hormonal, nem ouça com
conselhos de colegas, amigas. Eu sei que são só amigas, tem mãe que realmente é aquilo que você mais adora, mas ela não é especialista, se é conselho de um profissional de saúde. Bom, muito obrigado, nossos seguidores internautas. Transforme o seu dia a dia usando o óleo ozonizado da Crono 4X. Estimula a granulação de tecidos. Ação anti-inflamatória. Alívio das dores. Ligue agora.